Que Deus abençoe vocês. Eu estou fazendo esse trabalho e gostaria que as pessoas que eu amo escutassem com atenção, porque me abençoa muito escutar esses ensinamentos e eu vou apenas traduzir. Eu estou traduzindo diretamente do Andrew Wommack Ministérios e ele ensina o amor e a graça de Deus incondicional. Vamos ao livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 10 a 13. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Jesus havia dado os 10 mandamentos, e Moisés disse que quem maldissesse seu pai e sua mãe deveria pagar com a morte. O que estava acontecendo era que os judeus, o sistema religioso da época, estava dizendo que, apesar do mandamento ser que quem maldissesse seu pai e sua mãe devesse receber a punição de morte, o sistema religioso disse que eles poderiam se livrar da punição se eles dessem o dinheiro que eles fossem usar para cuidar dos pais idosos, dando esse dinheiro para a igreja, eles estariam livres da punição. Então, no versículo 13, a Bíblia diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, o que isso quer dizer é que a tradição, os conceitos impostos pela igreja, por algumas doutrinas religiosas, acabam invalidando a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara em muitas coisas, como o batismo no Espírito Santo, o que a salvação verdadeira é. A salvação vem pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, não pelas suas obras, ou pelos seus esforços, ou pelo seu comportamento. Também é muito clara sobre a saúde, a vitória do cristão e muitas outras coisas, mas as tradições religiosas hoje em dia, 3 de João, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz: amado, eu desejo que acima de todas as coisas você seja próspero e tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Outro exemplo é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Apesar da palavra de Deus claramente falar que Deus deseja a nossa saúde, e que Ele levou os nossos pecados e as nossas enfermidades na cruz, como acabei de ler na 1 de Pedro 2, 24, pelas suas feridas fostes sarado. Fostes no passado. Porém, muitas doutrinas religiosas hoje em dia começam a inventar um monte de desculpa e com isso faz com que a palavra de Deus seja inválida, porque eles dizem que não, talvez Deus não queira que todos sejam curados, talvez Deus esteja te castigando, talvez Deus esteja dando o que você merece. E como eles oram por uma pessoa e a pessoa não é curada, eles começam a inventar desculpa. Assim, as pessoas acabam acreditando que eles têm a razão e que a palavra de Deus está errada. Então essas pessoas estão invalidando a palavra de Deus. Então, o Andrew Wommack, que é uma pessoa que tem um ministério chamado A Verdade do Evangelho, ele começou a atacar esses ensinamentos de religiosidade, que ele deu o nome de vaca sagrada, as vacas sagradas da religião, porque é uma coisa tão
imposta pelas religiões que ninguém toca, ninguém quer falar sobre isso. A palavra predestinado só aparece no Novo Testamento 4 vezes. Então, quando as religiões ou as doutrinas do homem falam que Deus está no controle de tudo e é a perfeita vontade de Deus, todas as coisas boas e ruins que acontecem para a humanidade, é uma forma extrema de falar. Essa palavra predestination, ou predestinado, que é usada 4 vezes no Novo Testamento, 2 vezes no livro de Romanos e 2 vezes em Efésios. Então, na verdade, ele fala sobre predestinado 2 vezes apenas. E não deveria ser uma doutrina enorme, uma coisa que nós deveríamos pôr como uma grande coisa. Ao contrário, a passagem de cura, existe pelo menos 50 na Bíblia que Jesus cura os enfermos. O Andrew Wommack está tentando falar é que predestinado aparece 2 vezes no Novo Testamento. Então a gente não deveria pôr tanta atenção nisso. E ao contrário, quando fala de cura, a Bíblia claramente fala que a vontade de Deus é que nós sejamos prósperos e que tenhamos saúde. Então, isso sim deveria ser uma coisa para pôr ênfase. Porque Jesus morreu na cruz e ele levou na cruz as nossas enfermidades. Está claro, no livro de Romanos, capítulo 29, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Então, o que está querendo dizer aqui? Que ele está falando dos que ele conheceu. Então, é como foi profetizado que Jesus viria para a terra e que seria chicoteado e que teria uma aparência normal, não seria uma beleza divina e que iriam maltratar. Isso é o que ele está querendo dizer sobre predestinado. João capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Agora ele está falando que isso vai acontecer quando Jesus voltar, ou quando a gente morrer e for viver com Deus. Porém, até um certo ponto, se com a nossa cooperação a gente pode experimentar isso agora, nesse mundo. A gente pode viver com saúde, a gente pode ser alegre, a gente deve viver em comunhão com os irmãos. E quando ele fala predestinado, é isso que ele está querendo dizer. A palavra predestinado, ele está falando que a gente vai ser conforme a imagem do Filho dele. As pessoas que aceitam Jesus, que nascemos de novo. Andrew Wommack está ensinando é que essa história de falar que Deus está no controle de tudo e se você está doente é porque ele quis assim, é um absurdo. É uma das piores doutrinas do corpo de Cristo. Deus não deseja o nosso mal. Deus não deseja que a gente esteja doente. Deus não deseja que a gente seja pobre, que passamos fome. Deus deseja o nosso bem. Hoje em dia, isso não é o desejo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, qual seria o ponto de resistir ao diabo se a gente acha a religiosidade das pessoas dizem que tudo acontece pela vontade de Deus? Então,
qual é o ponto de resistir ao pecado se as pessoas, a religiosidade ensina que tudo só acontece o que é a vontade de Deus, que tudo está no controle de Deus? Não, Deus está deixando muito claro aqui: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.